Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaac França, sou diretor executivo do Sindicato Corretores de Seguros do Rio Grande do Norte. Estamos aqui para dar continuidade a mais um programa da TV Sincor. Hoje vamos tratar de um assunto relevante no que se diz respeito à LGPD, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes, eu queria apresentar os nossos amigos corretores de seguros e também diretores do sindicato, a senhora Analice, diretora social, e o senhor Daniel Roger, diretor de tecnologia. Hoje eles trarão aqui algumas informações a respeito dessa nova lei. Mas antes de darmos entrada ao assunto em pauta, queria trazer aqui algumas informações sobre o nosso recadastramento SUSEP 2020. O nosso recadastramento tinha o término agora dia 31 de julho e foi prorrogado até o dia 14 de agosto. Tá? O sindicato abriu suas portas com todo cuidado e nós atendemos 151 empresas, corretores de seguros, pessoas físicas e jurídicas. Tá? O sindicato, como sempre, pronto lá para ajudar aos colegas profissionais. Vale salientar, não é, Isaac, que o sindicato abriu suas portas, tá, para qualquer corretor, seja ele associado ou não. Então, a gente estava lá de portas abertas, né, auxiliando nesse recadastramento, né, que não foi fácil, sabemos que foi um recadastramento bem conturbado, né, teve aí alguns problemas, né? Sim. E o sindicato estava lá ajudando, como sempre vem fazendo, não é verdade? Assim, caros corretores e corretoras, né, de seguros, eu venho aqui também fazer um apelo a vocês, né? O sindicato, ele precisa de você, do corretor de seguros. Então, assim, a gente precisa que vocês estejam junto conosco, lá nos apoiando, né, nos nossos trabalhos. E, assim, a gente precisa que vocês façam a sua associação, né? Se associem lá no sindicato. A gente precisa de vocês lá conosco. Então, assim, eu venho aqui, vou pedir permissão de fazer esse apelo a vocês. A gente está agora, nesse momento, começando, né, fazer o pagamento da taxa associativa, né, 2020, e você, corretor, você, corretora, vá lá, se associe, venha fazer parte, né, desse trabalho que a gente está fazendo. Afinal de contas, Analice, do que se trata essa LGPD? Bem, Isaac, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei, né, que, como você bem falou, está para entrar em vigor, pode ser até agora, no mês de agosto, né? A gente está aí, próxima semana vai ter a votação da MP, né, se ela vai ser prorrogada para 2021, mas é uma lei que ela vem auxiliar o tratamento dos dados pessoais, certo? Então, assim, ela visa, né, a privacidade, né, dos dados pessoais. Então, assim, ela altera, né, assim, em outras palavras, ela altera a titularidade dos dados pessoais. A empresa, vamos dizer, deixa de possuir aquele dado e ela passa a controlar aquele dado. Ou seja, eu, você, o Daniel, os dados são os nossos, né? Então, a gente vai precisar dar o consentimento para a empresa, para ela poder tratar esses dados. Bem, e assim, a LGPD, ela é uma resposta, né, a diversos escândalos de privacidade, né, de proteção de dados, de vazamento de dados que vem ocorrendo, né, no Brasil. Principalmente, eu acho que todo mundo está vendo aí, a infinidade de vazamento de dados que está ocorrendo agora nesse momento de pandemia, né? Então, assim, está se evidenciando isso, né? E, assim, outro fator, né, que fez com que essa lei fosse promulgada é o quê? É a criação, em 2018, né, da GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, assim, o Brasil, ele, para poder continuar, né, com suas relações comerciais internacionais, ele precisava se adequar. Não só o Brasil, né, vários países que vão ter que se adequar à GDPR, né, que é da União Europeia. E a lei, nossa lei, a LGPD, ela é uma inspiração à GDPR. Né? Ela não é igual à GDPR, ela não é igual, mas ela é uma inspiração.
certo? E assim, preciso também salientar aqui que no Brasil já existia normativos, né, que falava de lei de proteção, né, como a lei do Marco Civil da Internet, a lei Carolina Dickmann, né, o Código Civil, o Código Penal. Agora, uma lei específica de proteção de dados vai ser essa, entendeu? Ok. Daniel, e aí? Sabemos que essa lei ela tem alguns princípios básicos. O que é que você tem aí de informações para trazer para a gente, aí, esses princípios básicos? Como assim? A premissa básica do tratamento de dados é a boa-fé. A lei possui 10 princípios básicos. A necessidade, a transparência estão entre elas, né? Porém, a base da LGPD é o consentimento, né? O empresário ele vai ter que pedir autorização dos dados aos clientes, né? Para que ele possa processar e fazer o tratamento desses dados e dar continuidade em seus sistemas. Então, Annalise, estamos aqui falando de dados pessoais, né? Mas como é que essa lei vai agir no tratamento dos dados pessoais? Certo, Isaac. Bem, antes de mais nada, né, a gente precisa entender o que são dados pessoais, certo? Então, assim, eu queria passar aqui uma pequena explicação, né, de que são dados pessoais, porque os dados pessoais, eles se dividem em dados pessoais, né, que são o RG, o CPF, o endereço, né, a geolocalização, e tem os dados sensíveis, né, que é sexo, religião, política, os dados de saúde, e existe também os dados anonimizados, né, que são dados que a gente não consegue identificar, né? Os dados pessoais e os dados sensíveis são dados identificáveis, né? Então, assim, a LGPD ela vai tratar os dados pessoais e os dados sensíveis. Esses dados anonimizados, eles não entrarão no escopo da LGPD, certo? Então, assim, como é que essa lei ela vai afetar? Vou dar um pequeno exemplo aqui, né? Nós, corretores de seguros, quando a gente vai calcular um seguro, a gente não pega os dados do cliente, o CPF, data de nascimento, o endereço, o CEP, Sim. Certo? Então, esses dados, né, a gente está tratando dados, esses dados a gente pega ele, né, passa para a seguradora, né, para ela fazer o cálculo. A gente está tendo um tratamento desses dados. Né? Inclusive, recentemente, a gente viu que algumas seguradoras estão até fazendo modificações no seu questionário de avaliação de risco, porque justamente a LGPD, ela diz, como o Daniel falou, a gente precisa, ao pegar aquele dado, saber a finalidade. Será que é necessário eu pegar esse dado, né, e tratar? Porque você vai estar com dados importantes. Imagina um vazamento de dados. Né, assim, a lei vem trazer isso, entendeu? Outro exemplo, uma empresa que ela tem a folha de pagamento dos seus funcionários, né? Ali tem todos os dados dos funcionários. Né? Outro exemplo, quando a empresa manda um e-mail marketing, né, para o seu cliente, né? Ali está tratando dados, ele tem um e-mail, o e-mail também é um dado pessoal. Eu poderia aqui falar diversas formas de tratamento de dados, mas o mais importante que a gente precisa saber e precisa entender é que como esses dados vão ser concretizados, né? Como eles vão ser concebidos e qual é a finalidade dela, né? A finalidade dele, porque esse tratamento ele tem que ter esse consentimento. Então, a lei, né, a LGPD, ela vem com a finalidade de proteger, né? Proteger os direitos fundamentais de privacidade e liberdade das pessoas. Então, assim, a LGPD, ela vem trazer, né, assim, o respeito à privacidade, né, ao assegurar os direitos, né, fundamentais de inviolabilidade da intimidade, né, da honra, da imagem, né, e da vida privada, né, das pessoas. Afinal, Daniel, o empresário terá que se adequar a essa nova lei? Sim, sim. Há bastante tempo, né, Isaac? A gente vem trafegando dados, né, na internet, isso desde os anos 90, né? Vem tendo ataques cibernéticos. E na pandemia, pra você ter ideia, né, no site O Globo eu até vi
aumentou 460%, né, de ataques cibernéticos, principalmente nas empresas de energia, né? Foi a que foram mais atacadas, né? Um exemplo, a de São Paulo e a de Espírito Santo, né? Elas foram atacadas agora, né, nesse período de pandemia, onde está aí a importância da lei, né, para que proteja os dados das pessoas que deixaram ali para aquelas empresas, né? Sim. E assim, Isaac, com a lei, né, a LGPD, vai ser criada a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade, ela vai ter um papel, né, fundamental. Ela vai zelar, ela vai fiscalizar aquelas empresas que vão estar adequadas à nova lei, né, e ela vai sancionar e multar as empresas que não estiverem. Para você ter ideia, as multas poderão ser, né, as sanções poderão ser de multas que podem variar de 2%, né, até de 2% do faturamento anual de uma empresa até 50 milhões. Quer dizer, as sanções são bem severas, entendeu? Então, assim, eu vou fazer uma pequena analogia aqui para vocês terem ideia. Na década de 80, né, a gente sabe que os veículos eles não eram fabricados, né, com cinto de segurança, não é verdade? Sim. E naquela época não tinha acidentes? Claro que tinha acidentes, né? Sim. Na década de 90, os veículos passaram a ser fabricados com cinto de segurança, né, porque se viu aí a necessidade do cinto, e que o cinto protegia vidas, né? Que o cinto evitava em um acidente causar mortes. Mesmo assim, as pessoas não utilizavam o cinto de segurança, né? Passou a utilizar por quê? Porque existia uma lei, né, que obrigou a todo mundo usar o cinto de segurança. Então, assim, a LGPD vai ser assim, certo? Então, assim, os riscos cibernéticos, os crimes cibernéticos, o tratamento de dado, como o Daniel falou, sempre existiu, desde que a internet está aí no nosso meio, né? Então, a adequação das empresas, né? Nesse primeiro momento vão ser as empresas, né? A adequação das empresas sempre existiu, né? Sempre existiu. Porque as empresas não faziam, porque elas não eram obrigadas, porque isso existe um custo, a gente sabe que existe um custo, só que agora toda e qualquer empresa vai precisar se adequar, entendeu? Então, assim, com o carro, o acidente sempre existiu, né? Mas com a lei, todo mundo passou a usar só por causa da lei. Agora a LGPD é da mesma forma. E assim, toda e qualquer empresa, gente, assim, seja ela micro ou pequena. Claro, vão ter empresas, né, empresas grandes que vão precisar, né, se adequar ainda mais. Mas toda e qualquer empresa, nós, corretores de seguros, que temos empresas, né, precisaremos nos adequar. Toda e qualquer uma delas, entendeu? Exatamente, Annalise. Você deu o exemplo do cinto, né, que a gente não usava, o cinto de segurança, né, e teve que ter multas, teve que ter punições para que a gente entrasse no eixo, né, de acordo com a lei. E assim vai ser com a LGPD. Os empresários eles vão ter que se adequar, procurar também apoio, né, principalmente aqueles que não estão tão por dentro, e se adequar o mais rápido possível para que ele proteja os dados das pessoas e ele não seja prejudicado futuramente. Então, Annalise, levando agora para o lado profissional, como nós corretores devemos nos adequar agora a essa nova lei? Bem, Isaac, o corretor de seguros, né, ele é detentor, né, na hora que a gente vai fazer um cálculo de seguro, a gente pega informações Sim. dos nossos clientes, então nós somos detentores desses dados. Então, assim, o corretor de seguros precisa se adequar à lei, principalmente no que tange à proteção desses dados, com seus funcionários, né, em relação aos funcionários, prestadores de serviço, como é que ele vai proteger esses dados. Né, isso, na LGPD existe 4 figuras, que é a figura do titular,
que é a detentora, né, do dado pessoal. Tem a figura do controlador, que é aquela pessoa pessoa física ou jurídica, que vai pegar aquele dado, certo? Tem a figura do operador, né, que ele vai tratar aquele dado, e tem os agentes de tratamentos, que pode ser o controlador e o operador. No caso do corretor de seguro, nós entramos na figura do controlador, pois a gente pega os dados dos nossos clientes, né? A gente alimenta um sistema, né, o sistema das seguradoras, e a seguradora, com base nas informações que a gente passa, né, ela trata, então ela entra na figura do operador, ela vai precificar o seguro. Então, assim, o corretor ele precisa ter muito cuidado. Quando a gente passa e-mail marketing, né, assim, vou dizer uma sugestão e assim, se a gente for olhar aí, a gente envia um e-mail marketing. Né, a gente tem um cliente de automóvel e a gente prospecta um outro produto para aquele cliente. Antes de a gente enviar um e-mail marketing ou enviar algum... A LGPD ela não fala de marketing, de tratamento de marketing, nada disso não. Mas assim, a meu ver, nós precisamos começar a ter esse cuidado, né? Se eu tenho um cliente de automóvel, eu quero oferecer outro produto para ele, a gente pediu consentimento. Né? Seja por via WhatsApp, por e-mail, pedir esse consentimento do nosso cliente. Você diz a gente oferecer uma mala direta de um consórcio, de um seguro residencial. Exatamente, exatamente. A gente tem um cliente de um produto e quer oferecer outro, então a gente precisa o consentimento dele. Interessante. E em relação aos dados, ter esse cuidado. Né? Sobre a gestão de risco, a espinha dorsal da LGPD é a segurança da informação. Né? Não basta só o corretor ele pegar um software, contratar e virar as costas. Ele tem que ter esse controle, né, esse tratamento de dados e controlar tanto ele como sua equipe, né, para isso não vazar, isso ter todo o controle, né, no seu sistema. Exatamente, exatamente. Então, Annalise, precisamos compreender e pôr em prática essas medidas o quanto antes. Mas o que é que o corretor de seguros pode pode aumentar o seu portfólio de produtos junto às seguradoras? O que é que nós temos aí no mercado? O que é que nós podemos agregar? Bem, Isaac, a LGPD, né, ela vai trazer um novo nicho, certo? De mercado, não só para o corretor de seguros, né? E assim, com a LGPD, muitas empresas, todas empresas, né, precisarão se adequar a ela, né? E existe já no mercado, né, já desde 2013 aqui no Brasil, o seguro cyber, né, o seguro contra riscos cibernéticos. A LGPD ela não obriga a empresa a contratar um seguro, tá? Ela não vai obrigar. Mas aquela empresa que tiver, né, assim, o empresário que tiver a responsabilidade, né, de entender que ele não tem como mensurar o risco que ele está correndo, né, num vazamento de dados, porque estima-se que as ações, né, as ações judiciais irão aumentar em muito. Agora, desde 2018, né, já com a GDPR, eu recentemente assisti um treinamento da AIG, que eles levaram os dados, né, que eu até trouxe aqui, para você ter ideia. Em 2013, certo, a quantidade de sinistros que a AIG tinha era de 0,2%, certo? Isso lá na Europa, tá? Agora, em 2018, a quantidade de sinistros delas nesse produto cyber foi de 45%, em 2018. Então, assim, isso já vê, né, a tendência do produto, o aumento da procura e o aumento das ações judiciais. Porque se você parar para pensar que eu, como detentor do meu dado pessoal, certo? Eu posso, se eu me achar, né, prejudicada porque você, como empresário, usou um dado sem o meu consentimento, eu posso ir lá na justiça, certo? E ajuizar a sua empresa. Então, assim, nesse sentido, o seguro cyber vai ser um produto muito relevante para o corretor de seguros. Aquele corretor de seguros que quer, né, assim, a gente sabe aí que tem novos corretores de seguros no mercado, então aquele corretor de seguros que está começando,
né? Ou aquele corretor de seguros que está querendo mudar o seu ramo de atuação, essa é a oportunidade, né? Assim, o Seguro Cyber, a gente já tem aí cerca de 7 companhias seguradoras que trabalham, né? A AIG é a primeira, a Tóquio Marine, ela tem um produto muito bacana para pequena e média empresa, Sim. né? A Chubb, entre outras. E recentemente, em um bate-papo com o Roberto, né, da Porto Seguro, ele nos falou, né, em primeira mão, inclusive, para quem esteve lá participando, que a Porto Seguro não vai ficar de fora. Ela não tem ainda esse portfólio. Praticamente nós temos no mercado hoje quantas seguradoras trabalhando? Hoje, atualmente, nós temos 7, se eu não me engano, né? Mas eu tenho quase certeza que todas as seguradoras, elas irão criar um produto. A Porto Seguro, por exemplo, ela vai criar uma cobertura dentro do empresarial, certo? Que nós sabemos que o seguro empresarial hoje é obrigatório desde 1967. Mas a gente sabe, as seguradoras têm esses dados, que pouquíssimas empresas se preocupam em fazer o seguro contra incêndio, né? E a LGPD é uma lei que vai se adequar, né? Que eles vão ter que se adequar, vai ter sanções. Então, assim, de repente, a gente comercializar o empresarial, fazendo esse trabalho de consultoria com a empresa, no empresarial, no cyber, mostrando a ele, né, dando uma consultoria. O corretor de seguros hoje, ele é um consultor de negócios, né? Eu digo que a gente tem, assim, eu tenho um cliente e a gente pode oferecer todos os produtos para aquele cliente. Sim. E o seguro cyber ele vai ser um novo nicho. Eu acrescento aí, né, em tudo que você falou, a questão de parceria, né? O corretor, ele pode procurar um advogado, um escritório de advocacia, né? Uma empresa de software especializada em proteção de dados, né? Para que nelas, né, com essa parceria, naturalmente vai ter a comercialização da apólice, né, de seguro cyber. Por quê? Porque eles vão precisar da gente, a gente vai precisar deles, né? A questão de orientação, para que tipo de empresa, para que tipo de, qual a cobertura adequada, né, que vai ser para aquela empresa, né? Então, assim, os advogados, né, os escritórios de advocacia, né, junto com essas empresas, vão ser nossos parceiros. Né? Exatamente. E é de suma importância. Exatamente, Daniel. E assim, existe na LGPD, se criou uma figura, que é o DPO, que a gente fala, né? Que é uma pessoa responsável justamente por isso, de fazer com que a empresa, né, ela esteja adequada à LGPD. E assim, vai ter empresas que vão criar um comitê, que esse comitê vai ter um responsável, vai ter uma pessoa da área jurídica, e vai ter empresas que vão contratar justamente um advogado, poderá ser um DPO, uma pessoa da segurança da informação, de TI, ele poderá ser um DPO, um corretor de seguros, ele poderá ser um DPO, se ele né, estudar para ser, porque não existe, na legislação ele não existe uma qualificação, né, assim, uma formação específica. Então, assim, o corretor ele precisa, né, entender isso e fazer parcerias com escritórios de advocacia, por exemplo, os advogados eles vão precisar fazer alterações contratuais, né? E essas alterações contratuais, ele por sua vez ele vai estar lá com o seu cliente e ele chegar e dizer, olha, por que você não contrata uma apólice de seguro cyber, né? Então essa parceria é interessante, o corretor começar a entender isso. Legal. Bem, pessoal, encerramos aqui mais um programa da TV Sincor, onde fizemos uma explanação sobre essa nova lei LGPD, o qual é um assunto muito extenso, tá? Passar aqui as considerações finais à Annalise e ela vai trazer algumas informações para nós darmos final nesse nosso programa de hoje. Muito obrigado a todos. Bem, gente, como o Isaac falou, né, essa lei, essa LGPD, ela é bem extensa, né? Existe um site que é o www.serpro.gov.br/LGPD, onde explica bem direitinho tudo da lei, né? Aonde ela afeta, né? Como ela vai ser tratado os dados. Então, assim, eu sugiro a leitura, né? Vocês entrarem nesse site e navegar por eles, né? E, assim, e procurarem
seguradoras, né, e estudar o produto, né, cyber, a fundo, porque eu acredito ser o produto, certo, agora do futuro. Ok. Daniel, quer falar alguma coisa? Então, agradecer, né, pela Uhum. participação e que os corretores, né, contam comigo. Se você quiser mais esclarecimentos sobre a lei, sobre o produto e outras seguradoras, pode falar comigo que eu estou aqui para ajudar. Ok. E temos aqui o último aviso trazido aqui pela nossa amiga Annalise. Exatamente. Eu também, assim, quero deixar, né, eu estou aberta, quem quiser me procurar, né, pode me procurar, eu posso dar informações. Eu já estou estudando também a lei, né, eu acho que como todo mundo, mas o que eu puder agregar a vocês, estou aberta, certo? E assim, primeiro, quem gostou desse vídeo, compartilhe, curta, né, divulguem aí o nosso vídeo, né, nas mídias. E assim, mais uma vez, eu venho pedir a vocês, né, corretores e corretoras de seguros, que se associem ao Sicor, estejam junto conosco, né, nesse momento. Nós precisamos de vocês, né? E agora em agosto começa aí a nossa taxa associativa. Procure lá o Sicor e venha se associar, venha fazer parte da gente, venha agregar, né, aqui conosco. Estamos de portas abertas para vocês. E eu agradeço muito a participação, né, o convite. E que venham os próximos, né, Isaac? Isso. Ok. Muito obrigado a todos.